Muito bom dia, querida Primeira Igreja Batista em Maricá. Nós vamos ler o texto em Lucas capítulo 9 para o desenvolvimento do tema desta manhã. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 10. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10, que diz assim: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo-o, a multidão o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Portanto, estavam ali quase 5.000 homens, e disse-lhe então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50, de 100 e de 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para os céus, abençoou-os, e partiu e deu-lhes aos seus discípulos, para que forem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Deus é um ser coletivo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada uma das pessoas da Trindade tem uma função específica dentro dessa coletividade Deus. Toda criatura humana é um ser social. Corpo, alma e espírito que se interagem, que fazem com que um dependa do outro, um viva pelo outro, e que Deus fale, que Deus faça aquilo que é o seu propósito. Toda criatura é imagem e semelhança de Deus. Assim, todo ser humano tem necessidade de se relacionar com Deus. No desenvolvimento da nossa existência, nós tomamos atitudes, nós temos escolhas que definem renúncias positivas e renúncias negativas. E, ao mesmo tempo, tomamos ações que podem ser positivas e que podem ser negativas. Estamos no período de cada domingo pela manhã, falando da série Desça da Arquibancada e Vem Servir. Irmãos, se nós estamos na arquibancada, não somos somos apenas observadores ou analistas, mas nós somos participantes. Nós nos envolvemos com o que está acontecendo no campo. Nós analisamos, nós fazemos com que nós participemos da forma de nossas sensibilidades, da nossa forma de sentir, da nossa forma de agir. Mas muitas vezes, nós mesmos
ficamos na arquibancada, ou pelo cansaço, ou pela tristeza, por problemas, nós não descemos para servir. Se estou na arquibancada e sou participante, eu componho uma equipe. Se sou participante e tenho uma equipe, eu tenho uma função. Se tenho uma função, preciso conhecê-la. Esta é uma síntese da série Desça da Arquibancada e Vem Servir. Mas temos um tema dentro dessa série, e é: sirva aos necessitados. Como servo do Senhor, eu devo a cada dia me envolver na relação com Deus. Se como servo de Deus, eu sou responsável pelo meu desempenho e pelos resultados daquilo que faço. Como servo de Deus, a minha identidade de filho de Deus deve ser demonstrada em tudo aquilo que faço. Eu dividi o tema em 3 momentos. E o primeiro momento podemos dizer que é as relações do servo de Deus com o mundo. Não o mundo negativo, mas o mundo positivo, o mundo criado por Deus, em qual nós temos relações, nós temos conexões individuais e coletivas. Nós temos a família, a interação, a integração dos participantes da família. Nesse mundo eu tenho também a participação do meu trabalho, daquilo que penso, daquilo que faço, daquilo que realizo como pessoa humana. Mas não é esse o momento que vamos analisar. Temos um outro momento que é a relação do servo do Senhor com Deus, e na qual vamos examinar. Mas existe um terceiro momento entre os dois, entre a relação do servo do Senhor com o mundo e a relação do servo do Senhor com Deus, que é a relação do servo do Senhor com a religiosidade. Satanás sabe que nós temos uma imperatividade de buscar Deus pela necessidade, porque somos imagem e semelhança de Deus. E vamos sempre necessitar, buscar, procurar essa intimidade com o Senhor. E vamos então ver a análise, mas também não vamos analisar esse segundo momento, mas vamos nos prestar e nos ater nas relações do servo do Senhor com Deus. E aí nós temos alguns princípios que são definitivos, que são fundamentais. Vamos ler lá em Mateus 6, a partir do versículo 31, que é o Sermão da Montanha, em que Jesus nos dá um perfil do servo de Deus. Mateus 6, a partir do versículo 31 até o 33, que diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O segundo momento, o segundo perfil do servo de Deus é o que está lá em João 3:30, em que João Batista fala: importa que ele cresça e que eu diminua. E também em João 3:30 e 34, que diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus,
pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. E a quarta colocação, o quarto perfil, o quarto princípio, é aquele que está em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, irmãos, vamos analisar os pontos referência daquilo que falamos aqui e que Deus vai nos transmitir, porque hoje temos a definição de que o ano de 2024 é o ano do serviço. Então, quando Jesus é batizado e depois vai ser tentado no deserto, depois disso ele volta para a Galileia e sai da cidade de Nazaré e se fixa na cidade de Cafarnaum. Quando ele inicia o seu ministério, João Batista é preso. E agora nós temos um momento, Jesus está na metade do seu ministério, quando acontece que João Batista é degolado por ordem de Herodes Antipas, filhos de Herodes o Grande. E Jesus se retira para um lugar isolado que é Betsaida. E também os seus discípulos e seus apóstolos acabaram de chegar de uma missão de evangelismo e estavam cansados, estavam exaustos, mas estavam eufóricos porque haviam falado da bênção de falar de Jesus, do evangelho do Senhor Jesus. E Jesus aconselha também a se retirar. E eles vão para a cidade de Betsaida, da aldeia de Betsaida. Quando eles chegam lá, nós verificamos, o texto fala, que já havia uma multidão, e essa multidão estava atenta, estava buscando a presença de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. O versículo 11 do capítulo 9, vamos ler outra vez, diz o seguinte, capítulo 9, versículo 11 de Lucas. E sabendo a multidão o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Irmãos, Jesus e seus discípulos estavam abalados pela morte de João Batista. Estavam tristes, estavam magoados, estavam completamente desorientados por tudo aquilo que estava acontecendo, que havia acontecido com João Batista. Mas apesar dos seus problemas pessoais, apesar de toda a tristeza, de toda aquela todo aquele abalo, de todo aquele constrangimento, eles atenderam a multidão. Eles atenderam, buscaram confortar aqueles que buscavam, porque buscavam e às vezes mesmo eles não tinham a percepção de saber que eles estavam buscando por suas necessidades espirituais. Então, Jesus começa a falar do reino de Deus. Jesus começa a falar daquilo que o seu coração ansiava, de que sua alma necessitava, de que seu ser, a sua personalidade precisava ser preenchida nas suas necessidades espirituais. Jesus falava para uma multidão. E o texto fala de 5.000 pessoas, e eles não contavam mulheres e crianças. E nós podemos ver
que pelo menos devia ter ali um montante de umas 15 mil pessoas. Mas o que nos mostra, o que nos ensina, o que nos indica o texto? Que aquela multidão disponibilizou seu tempo para ouvir as palavras de Jesus. Irmãos, o texto nos mostra, nos ensina, nos exorta, nos indica que quando disponibilizamos nosso conhecimento, nossa capacidade, nosso talento, nosso tempo em oração, nosso tempo em servir, nosso tempo em aconselhar, nosso tempo em consolar, nosso tempo de falar a palavra de Deus, nosso tempo de dizer o que Deus tem nos falado, tem nos proposto para transmitir. Deus abençoa, Deus santifica, Deus multiplica. E quando continuaram, a multidão não deu sinal que estava querendo sair, não deu sinal que estava querendo se dispersar, mas o texto fala que os 12, enquanto o texto de Mateus, de Marcos e de João diz que os discípulos chegaram, mas Lucas foi muito preciso em dizer que os 12, portanto todos, aconselharam Jesus a dispensar a multidão, porque eles não tinham condições, pela lógica humana, para transmitir a ele, para dar a eles, para fazer uma doação a eles da alimentação. O texto também nos diz que não é o alimento físico, mas é o alimento espiritual que define a relação nossa com o Senhor. Mas eles, sem saber o que fazer, falam para Jesus: dispensa a multidão. João, Tiago, Pedro, André e Filipe eram da cidade de Betsaida, que é casa da pesca. Eles sabiam também que a cidade, a aldeia, não poderia comportar que toda aquela multidão viesse para a aldeia para ser alimentada. Não havia condições. E eles chegaram para Jesus e disseram: despede a multidão, porque aqui já é tarde e aqui é um lugar deserto. Muitas vezes na nossa vida, quando o problema aparece, quando a circunstância nos envolve, queremos dar como solução, pela lógica humana, não assumir as responsabilidades, não confiar na presença do Senhor, não aceitar o que a palavra fala, o que a palavra revela, o que a palavra manifesta. Quando começou a declinar o dia, muitas vezes, irmãos, quando aparece o problema e nós não temos esta condição pessoal, material, física, a gente procura se livrar do problema, a gente não confia em Deus, a gente procura dar uma solução humana e não buscar a solução que vem de Deus. Quando o dia começou a declinar, eles se apavoraram. Mas lá o Evangelho de João, que trata das mesmas palavras, porque os 4 elementos, os 4 evangelhos declaram a mesma declaração, o mesmo evento, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E o Evangelho de Mateus fala de um Jesus que é rei. O Evangelho de Marcos fala de um Jesus que é servo.
O Evangelho de Lucas fala de um Jesus que é o Filho do Homem, é o título de Deus que é eterno. Porque Jesus tinha dois títulos. Jesus, filho de Davi, que era o título temporal. Por isso que aquele cego lá em Jericó diz: Jesus, Jesus, filho de Davi. Porque era o que a liderança religiosa transmitia de Jesus, uma personagem temporal. E Jesus nunca usou o título de filho de Davi. Sempre se relacionou, ou sempre se falou dele mesmo como filho do homem. E o filho do homem é o título eterno, o título de Jesus. E o Evangelho de João é Jesus, o Filho de Deus. O que Jesus fez ali na declaração do Evangelho de João? Ele disse duas coisas, que é preciso analisar, que é preciso considerar, que é preciso interpretar. Primeiro ele disse, verifiquem se havia um alimento disponível. E a segunda ordem de Jesus, dividir o grupo de 150. Planejamento, organização. E quando Jesus fala, verificai o que há de alimento disponível. Se nós analisarmos aqueles 15.000 pessoas, será que somente aquele rapaz tinha um farnel que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos? Com certeza haviam mais. Mas aquele rapaz se disponibilizou em doar aquilo que tinha. E como todo jovem, com certeza, primeiro, quem traz a notícia dos 5 pães e 2 peixinhos é André, da cidade de Betsaida. E com certeza aquele jovem era da cidade de Betsaida. Por isso confiou em André. Porque quando Deus mandou verificar o alimento, com certeza, André, Filipe, porque para Filipe o que Jesus falou, aonde compraremos pão? E Filipe disse, nem 200 denários seriam suficientes para atender a todo o povo. O denário era uma moeda romana que um denário definia um dia de trabalho do mês. Então, ele mesmo com os 200 não resolveria o problema, mas com certeza aquele rapaz acompanhou André, porque André com certeza sabia que Deus ia multiplicar. E ali nós verificamos a presença de Deus. E lembramos agora do princípio que falamos: sem mim nada podeis fazer. E então, irmãos, começamos então a compreender toda a magnitude do problema, porque Jesus fala, dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus sabia o que ia fazer. Jesus estava mostrando, Jesus estava evidenciando, Jesus estava identificando que a nossa vida espiritual depende dele e que devemos confiar nele, depositar nossas experiências nele, verificar tudo aquilo na presença do Senhor. E não foi só esse momento que nós verificamos na vida espiritual. O que a Bíblia nos fala. Lembram vocês do momento de Josafá? Lá em 2 Crônicas 20, quando um exército, 5, 6 vezes maiores do que Josafá,
E lá em Crônicas 17, segunda Crônica, diz que o exército de Josafá tinha 1.180.000 homens. E ele tremeu, porque o exército inimigo era 6 vezes maior. E ele mandou o povo de orar e jejuar. E o que fez Josafá? Quando ele partiu para a batalha, quem foi na frente foram os homens do louvor, cantando e dando glórias ao Senhor. E na oração final de Josafá, ele diz lá em 2 Crônicas 20:12: não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Irmão, lembram-se de Elias, quando ele vai sai de Queribe e vai para Sidom, e lá o que acontece? A viúva lá, ele diz, ela diz, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e ele diz, dá-me um pouco, traz-me um bolo. E por causa do bolo, pequenino bolo de trigo, que ela deu para Elias, Elias orou. E a Bíblia diz que é o período de seca, está lá em Tiago 5,17, foram 3 anos e meio. Deus multiplicou, Deus abençoou, Deus santificou, e durante 3 anos e meio a farinha não parou e o azeite não secou. Lembre-se também da viúva de Abacuque, que ele, protegendo os profetas do Senhor, se endividou, e depois da sua morte os credores vieram levar seus 2 filhos, e ela correu para Eliseu e pediu clemência. Ele orou a Deus, e então ele disse, o que você tem em casa? Uma pequena botija de azeite. Deus sempre vai perguntar a você o que você tem. Deus parte de uma coisa que você faz, Deus parte de uma coisa que você tem, e com isso, Eliseu mandou ela recolher tudo que era botijas e vasilhames, e aquele azeite foi multiplicando até que terminou as vasilhas. Ela deu apenas uma botija de azeite, pagou sua dívida e continuou a viver com aquilo que sobrou. Lembrem-se também da sunamita, que ela disponibilizou apenas um quarto, um espaço, e depois que seu filho morreu, Deus teve misericórdia, e através de Eliseu, sua vida foi ressuscitada. Queridos, devemos lembrar o pouco que temos, o pouco que damos, o pouco que oferecemos. Mas o importante é não contabilizar o pouco que damos, mas confiar, mas esperar nas promessas do Senhor, porque Ele vai multiplicar o pouco que doamos. Naquele momento, aquele jovem deu o pouco que tinha, 5 pães e 2 peixinhos. Vamos pensar naquilo que fazemos, naquilo que realizamos para Deus. Nós mesmos nos julgamos e achamos tão pouco, tão pequeno aquilo que fazemos, mas não importa o que pensamos, como disse Paulo lá em Coríntios, quem me julga é o Senhor. Devemos nos doar a Deus com amor, com dedicação,
com esperança, porque é esse o trabalho que devemos ter. Esse é o ano do serviço. E Deus nos ensina, e Deus nos exorta, e Deus nos dirige, e Deus nos governa, e nos mostra que o importa é fazer. Como diz a série, muitas vezes, desça da arquibancada e vem servir. Muitas vezes, por causa dos nossos problemas, a gente não quer sair da arquibancada, quer analisar, quer criticar, aplaude, comenta, discute, mas não sai de onde estamos, que é na arquibancada. Mas o tema relativo a ela é: sirva aos necessitados. E o princípio básico do reino de Deus é servir. Servir com amor, servir com dedicação, servir com prolongamento de tempo. Não estipular tempo, não estipular hora, não estipular medidas, porque Deus sempre nos dá uma medida que não é medida do homem, é a medida de Deus. Não há medidas para Deus. O que Deus tem nos abençoado todo dia, toda hora, no espaço de toda a nossa existência, é para retribuirmos a Deus, deixando a nossa vida, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de ver a vida, a nossa visão de mundo, que é cristocêntrica, falar do Senhor, mostrar o que Deus tem feito por nós, o que Deus tem realizado na nossa vida, apesar dos nossos limites, apesar das nossas debilidades. Deus nos usa, Deus nos ama, Deus quer que a sua palavra seja desenvolvida, seja disseminada. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que nesse domingo de manhã, que nesta hora do início do ano de 2024, possamos dizer ao nosso Deus: nós vamos disponibilizar nosso tempo de oração, nosso tempo de estudo da palavra de Deus, nosso tempo de servir, nossa forma de falar, nossa forma de pensar, nossa forma de evangelizar, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa função como filhos de Deus. Temos que mostrar, temos que identificar no mundo a nossa identidade de filho de Deus, falando do amor de Deus, falando do amor do nosso Jesus, que nos deu a salvação de graça, sem nada merecermos, mas sabemos nós os nossos pecados, e sabemos que não tínhamos como resolvê-los, como apagá-los, mas foi o sangue de Jesus que justifica todo o pecado, que somos sua sacrifício vicário, nos deu a oportunidade de viver a eternidade com Deus. Que nessa manhã a gente possa sentir e viver e assumir o compromisso de fazer a nossa parte, de cumprir a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para receber a bênção apostólica. Que Deus possa nos abençoar pelo resto do ano de 2024 e que possamos cumprir com alegria, com satisfação, com amor, viver para o nosso Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam espalhados por todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra. Amém.